E aí, você está tendo nova vida? Hoje eu quero trazer aqui para vocês um estudo muito importante. Esse estudo ele me edificou, é teológico. E eu queria ensinar para você o que significa antropomorfismo e antropopatismo. Primeiramente, eu quero falar que o significado dessas palavras, na verdade, são recursos de linguagem que atribuem características humanas a Deus. Então, quando eu trago esse recurso de linguagem, eu vou trazer aqui para você agora o significado. Antropomorfismo. Antropos quer dizer humano. Morfis quer dizer forma. Então, são formas humanas. Antropomorfismo são formas humanas. Ou seja, quando eu falo de antropomorfismo dentro da Bíblia, é quando eu quero dar características humanas, formas humanas a Deus. E quando eu falo de antropopatismo, eu estou falando de antropos, que quer dizer também humano, e quando eu falo patios, quer dizer sentimentos, vem do grego. Então, quando eu falo de antropopatismo, eu estou falando de sentimentos humanos que Deus tem. Ou seja, quando eu falo esse recurso de linguagem, eu estou me referindo às características humanas a Deus. Eu vou explicar melhor por quê. Porque quando nós falamos de Deus, Deus é infinito. Não há como ninguém dar característica certa de Deus. Deus ele é soberano, ele é todo-poderoso. Então é impossível eu descrever ou qualquer outra pessoa descrever ou compreendê-lo totalmente. Então esse recurso de linguagem a teologia traz para que nós venhamos a tentar dar características a Deus. Ou seja, dentro da Bíblia eu tenho vários versículos que falam de antropomorfia e antropopatia. Quer ver? Vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês alguns versículos e eu queria que vocês me acompanhassem. Vamos lá. Antropomorfismo na Bíblia. Vamos para alguns versículos. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Olha o que diz. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, você percebe que ele fala os olhos. Ele dá uma característica humana a Deus. Não que Deus tenha olhos. Eu quero que você entenda. Ele está usando uma linguagem, está tentando caracterizar Deus em uma forma humana. Então ele fala sobre o quê? Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então ele está falando antropomorfismo. Vamos lá para outro, vamos para o segundo. Isaías 66, versículo 1. Olha o que diz. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o lugar de descanso? Olha o que ele diz. Ele fala aqui, a terra é o estrado dos meus pés. Ele fala de pé. Ou seja, ele está falando dos pés do Senhor. Então ele está dando aqui, a antropomorfia está vindo aqui nesse versículo. Os pés do Senhor. Então você percebe que são características humanas físicas. Quando eu falo de antropomorfismo, eu estou falando de características físicas. Quando eu falo de antropopatismo, eu estou falando de sentimentos, emoções, que nós tentamos caracterizar a Deus. Vamos lá para outro também de antropomorfia. 1 Pedro 5,6. Ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Olha aí, ele está falando da mão de Deus. Outra característica humana que ele tenta dar a Deus. Não que nós venhamos a nos limitarmos, dizermos que Deus tem pé, dizer que Deus tem mão. Não, não é isso. Nós estamos tentando usar uma linguagem para poder dar algumas características a Deus para nós compreendermos Ele. Então o próprio Deus ele deixa para que nós venhamos tentar compreendê-lo, certo? Mas nós sabemos, dentro da Bíblia, né? Está lá em João 4,24, que Deus é Espírito. Então se é Espírito ele não tem forma, é isso? Então que você venha aprender. Vamos lá também. Antropopatismo, vamos para dentro da Bíblia. Lá no livro de Gênesis, olha só, capítulo 6, versículo 6. Ele vai falar sobre o antropopatismo, olha só, vamos lá. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha só a expressão que ele usa, que Deus se arrependeu. Ele está falando de antropopatismo porque ele está falando dos sentimentos a Deus, certo? Então quando ele fala de sentimento, ele está dizendo que Deus se arrependeu. Não é que Deus se arrepende. Esse foi o recurso de linguagem
que trouxeram para dizer um sentimento, para tentar comparar o que Deus sentiu, não que Deus tenha um sentimento de arrependimento. Deus não se arrepende, certo? Daqui a pouco a gente vai falar outro versículo, vai mostrar que Deus não se arrepende. Então eu quero que você entenda, não é porque está dizendo que Deus se arrependeu, é porque Deus se arrependeu. Na verdade é um recurso de linguagem que foi usada para tentar descrever mais ou menos para nossa compreensão o que Deus sentiu. Vamos lá, vamos outro. Provérbios 6:16 diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olha só, ele fala que Deus ele detesta, ou Deus aborrece, e outra ele abomina. Olha só que interessante. Olha o sentimento que ele dá a Deus. Ele está dizendo que Deus se aborrece, ele está dizendo que Deus não abomina. Na verdade, eu quero que você entenda, é um recurso de linguagem, entenda isso. Então, esses são alguns sentimentos que a Bíblia atribui, algumas características de sentimento que eles atribuem a Deus para a nossa compreensão. Vamos para outra aqui. Ezequiel 13:13. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação, para consumir. Olha só, ele fala de ira, indignação. Olha que interessante. Ele tenta descrever aqui o sentimento de Deus. Então, é algo muito importante. Também nós temos que ter muito cuidado a interpretar a linguagem antropomórfica, né, e a antropopática dentro da Bíblia. Então, nós temos que ter muito cuidado. Vamos lá, eu vou trazer aqui para você que Deus não se arrepende. Olha só, ó. Samuel 15:29. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. Em Gênesis 6, a gente leu que Deus se arrepende. Aqui a gente já lê que Deus não se arrepende. Então você tem que ter muito cuidado. Não é porque a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é que Deus se arrependeu. Esse sentimento é limitado. Esse sentimento é para o homem. O arrependimento é para o homem. O homem se arrepende de seus pecados. Deus ele não se arrepende porque ele não tem pecado. Então quando eu falo que Deus está triste, entristeceu Deus, todas essas formas de linguagem sempre atribuem ela no antropomorfismo e antropopatismo. Então você tem que aprender isso para que você não possa cair em heresia. Muitos dizem por aí que o homem é mini-Deus porque o homem tem sentimentos que Deus tem. Olha a heresia. Nunca estudaram teologia. Então toda vez que você lê que Deus tem, olha, essas características físicas, esse sentimento, você vai lembrar antropomorfia e antropopatia, certo? Então eu espero que vocês tenham aprendido. É um pouco complicado, mas eu creio que eu passei para vocês um grande ensinamento e que vocês vão crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Breno da Igreja Nova Vida e Amor 2. Que Deus abençoe vocês. Deixa o like, em nome de Jesus, compartilha, porque Deus é fiel.